inscritos ao canal da ESPN. Bora lá, vamos ver o que aconteceu. Vitória do Mengão, segue o líder. Vitória do Flamengo, 2-0 contra o São Paulo, entre outros assuntos. Falar da vitória do Flamengo 2-0 no Maracanã, jogo agitado, de um Flamengo que dominou a partida. No fim, o São Paulo até tentou buscar o empate, estava 1-0 e no finzinho, Wallacian, esse nome é maravilhoso, eu adoro o Wallacian, fez um ótimo Mundial e está ganhando sua minutagem nesse momento em que o Flamengo tem a questão Felipe Luiz e Pedro. Mas vamos falar da vitória do Flamengo e ao mesmo tempo da situação do São Paulo, que continua bastante preocupante. A gente vai colocar os lances na tela. Silas, boa noite para você. Boa noite, Felipe. Boa noite, Breler. Boa noite pro fã do esporte também. Não dá pra colocar o áudio do teu filho, não, Felipe? Aquele que ele mandou pra gente? Meu filho, ele tá incomodado com algumas coisas nesse sábado. Tudo bem. Favorito, o Flamengo, seria contra qualquer equipe hoje no Maracanã, né? Primeiro tempo muito bom do Rafael, essa é a grande verdade. O Flamengo dominou o primeiro tempo, dominou também o segundo tempo. São Paulo, depois da entrada do Ferreirinha, melhora, mas algumas coisas elas são faladas no vestiário. Volta do Crespo, né? Ali de novo para o São Paulo, último campeão paulista, né? Tenho certeza que o Crespo falou tanto para o Marcos Antônio como para o Sabino: fecha a perna esquerda do Luiz Araújo. Nenhum dos dois fizeram isso. Ou seja, ele pegou a bola. Óbvio que se ele está jogando do lado direito do campo, é para ele usar a perna esquerda, uma tabela, para a passagem do lateral direito, para jogar para dentro e tirar, como ele já fez outros gols assim. E o Marcos Antônio deu para ele tudo aquilo que ele queria, assim como o Sabino também. Então, não tem muito o que reclamar, não. Vitória merecida do Flamengo. Breiner Pires, boa noite para você. Boa noite, Felipe. Boa noite, Silas. Boa noite pro fã de esportes. O domínio do Flamengo inegável. Flamengo que sem o Gerson, o Felipe Luiz teve a sacada de colocar o Alan um pouco mais recuado, quando precisava baixar ali para a linha dos zagueiros para fazer a saída de bola, era o Alan quem tinha essa missão principal. Jorginho com um pouco mais de liberdade. O jogo fluido do Flamengo permaneceu, embora no primeiro tempo tenha, não digo nem faltado capricho, mas faltado mais sorte para o Flamengo nas finalizações. O Bruno Henrique nessa arrancada leva sozinho, o cruzamento é perfeito para o Plata, mas ele acaba chegando um pouquinho ali fora do tempo, né? A bola vai um pouco para trás, mas ainda assim o Flamengo muito melhor no primeiro tempo. A única oportunidade do São Paulo até o gol do Flamengo foi essa com o Cédric, que bateu mal. Muito mal. Mas o Flamengo defensivamente consegue ser muito sólido porque todo mundo tem o trabalho defensivo. Todo mundo ajuda a marcar no Flamengo. Então o São Paulo, com 3 zagueiros, o meio-campo mais recheado, né? O Crespo estreando e tentando, de certa forma, fazer um jogo de mais resistência. Mas ainda assim, em muitos momentos era presa fácil ao Flamengo, porque tem jogadores com uma intensidade muito alta lá na frente, não precisa retomar, e o Flamengo não dava muito respiro. Aí, golaço do Luiz Araújo, entendo o ponto do Silas, né? Fecha a perna esquerda, não deixa bater, mas esse pontinho canhoto, ainda mais como o Luiz Araújo, rápido, que você sabe que sempre... Luiz Araújo, Marinho, Leonel Messi... Hoje em dia o futebol inteiro. Não vai cortar pra esquerda. Antony, Estevão, pode... Você sabe que vai cortar pra esquerda, mas ainda assim é difícil marcar, porque o Luiz Araújo tem habilidade, é rápido, né? Tem uma boa batida na bola. E aí o Wallacian fechando um placar merecido para o Flamengo, né? 67 mil torcedores no Maracanã, os rubro-negros com saudade de assistir o time em loco, de assistir o time no Maraca, prestigiando uma boa vitória do Flamengo. O favoritismo já era esperado. O Flamengo tem uma equipe alguns degraus acima do São Paulo, não só de elenco, mas também de estágio, né, de preparação, de maturidade. O Crespo está chegando agora, vai ter de lidar com algumas limitações de elenco. Hoje não teve Lucas Ferreira, 2 jogadores que seriam fundamentais para dar mais saída, para dar mais transição ofensiva para o São Paulo, mas o Flamengo, evidentemente, foi o melhor time no Maracanã, mereceu a vitória e poderia até ter feito mais. E melhoras para o Ayrton Lucas, né? Tomara que não tenha sido nada ali, ou seja... que foi, a gente já viu que foi, mas nada de osso, fratura. Só uma lesão, que não tenha tido nenhuma fratura. Vamos fazer o seguinte, a gente tem bastante coisa para falar, eu vou acionar também o Rafael Marques, quero saber o ponto de vista do Rafael geral sobre o jogo, depois a gente vai em alguns detalhes. Lembrando, o Inter venceu no fim, 1-0 vitória,
sai da zona de rebaixamento, não é o São Paulo que entra ainda, tem outros jogos. São Paulo pode aí terminar numa situação bastante complicada nessa rodada, mas independentemente disso, a situação é complicada. Rafael Marques, seja bem-vindo, boa noite para você. Esse 2-0 do Flamengo contra o São Paulo. Olha, Felipe, boa noite para você, para o Silas, para o Breiner, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui dentro do Equipe F. Acho que ficou até barato. Estava ouvindo a análise do Silas, também do Breiner sobre o jogo. Pelo primeiro tempo, pelo volume de construções do Flamengo, pelas inúmeras intervenções do Rafael, goleiro do São Paulo, no primeiro tempo que terminou 0-0, já o Flamengo ter deixado a etapa inicial vencendo pelo menos por diferença de 2 gols. E depois do gol do Luiz Araújo, aos 16 minutos do segundo tempo, é que o São Paulo tentou minimamente jogar um pouco mais. Houve uma mudança no comportamento dos alas na virada do primeiro para o segundo tempo. O Cédric e o Enzo se soltaram um pouquinho mais ao ataque, mas nada que causasse uma alteração macro no cenário do jogo em si. O Flamengo seguia sendo imponente, propositivo, presente com muita gente no campo de ataque, e em algum momento o espaço vai aparecer, né? E graças ao talento do Luiz Araújo, ele apareceu, não tinha como o Rafael pegar aquela bola para fazer 1-0. E aí o São Paulo precisou reagir, o Flamengo teve o benefício do contra-ataque, desperdiçou várias oportunidades de usufruir mais do espaço que o São Paulo estava ofertando a ele, e no finalzinho chegou ao segundo gol, fechando a vitória por 2-0, que o mantém líder do Campeonato Brasileiro após aí a rodada deste sábado. O que dá para dizer é que o Flamengo aproveitou bem esse período pós-mundial, porque o Felipe Luiz conseguiu encontrar soluções preliminares para 2 ausências bem relevantes, Pulgar e Gerson. E pelo lado do São Paulo, me preocupa um pouquinho a postura. Nada contra o esquema tático de 3 zagueiros, 2 volantes, não é isso. Mas achei o São Paulo excessivamente ausente do jogo com a bola, viu, Felipe? Não, você toca num ponto, a gente vai falar, a gente vai começar exaltando essa vitória do Flamengo, mas eu tô muito com... fazendo um comparativo, se o São Paulo tivesse o Textor, o Crespo teria problemas, porque né, o Textor disse, não, o Botafogo se comportou com o Palmeiras como foi com o PSG, e aí o São Paulo se comportou com o Flamengo como se fosse o Bayern de Munique. Mas também acho que há uma diferença importante, mas de fato, primeiro tempo São Paulo não jogou, foi um ataque contra a defesa, mas aí tem muito do mérito do Flamengo. Vamos ao Maracanã para se entender com o Pedro Torre. Pedro, tivemos um público muito grande por aí, é o pós-mundial, então tem a vitória? Tem. Tem os 3 pontos? Tem. Tem a liderança mais frouxa, né? mais folgada para o Flamengo? Também. Mas tem a volta do Mundial pela primeira vez no Maracanã, um jogo, né? A retomada. A história do Pedro e do Felipe Luiz, para a gente entender se isso foi algum assunto na arquibancada, quando eu digo assunto, de uma torcida que ou apoia o Felipe Luiz ou que pede o Pedro. Como é que foi todo esse Maracanã nessa belíssima vitória do Flamengo 2-0? Pedro, boa noite para você. Tudo bem, Felipe? Um grande abraço para você, um abraço para todo mundo do Equipe F, quem acompanha a gente de casa agora, enfim, quem acompanha de qualquer lugar, né? Hoje em dia dá para acompanhar de qualquer lugar, depois facilmente. Então, um grande abraço a todos. Agora já estamos na batida aqui, tá rolando um funk, a torcida do Flamengo vibrando muito empolgada até, depois do gol do Wallace An, principalmente, que sacramentou a vitória de 2-0 aqui no Maracanã. E você falou um público muito bom, realmente. Só para passar aqui, para ter ideia do público bom, 67.359 presentes e 63.330 pagantes. Então, um público bem grande aqui no Maracanã, Maracanã lotado, o pessoal fazendo uma grande pressão. E você falava da questão do Pedro. O Pedro apareceu por aqui, estava na beira do gramado antes do jogo, bermuda, boné, estava observando ali, conversando com pessoas da equipe de comunicação do Flamengo, seguranças, observando a movimentação, mas não houve, pelo menos do que eu pude perceber, porque os alto-falantes do Maracanã são assim, num nível assim, que às vezes não dá para conversar com a pessoa que está do lado, mas a gente tenta observar, enfim, não houve nenhuma movimentação de torcida no sentido de Pedro, pedindo Pedro, algo nesse sentido, e nem algo no sentido de criticar o Felipe Luiz, alguém da diretoria, não houve nada disso. Foi mais focado mesmo na torcida, no geral, em apoiar o time para esse retorno de campeonato brasileiro, o Flamengo tentar de todas as maneiras aí retomar as vitórias e voltar com a liderança, tentar amenizar esse ambiente. Foi uma festa muito grande mesmo que aconteceu aqui no Maracanã.